Tenho 72 anos e nunca pensei que recomeçaria minha vida nessa idade. Os lojistas geralmente acompanham os produtos desde a entrega até a venda, mas só agora vi minha vida em sua totalidade, quando a maior parte dela já ficou para trás. Meu nome é Obadia Penivel e moro em Orland Park. Sou conhecido como o antigo proprietário da loja de ferragens Penivel Sons. Por 32 anos, vendi tudo o que as pessoas precisavam para mobiliar suas casas. Agora, finalmente decidi construir algo para mim. Não uma casa, mas uma nova vida. Minha história começou há 5 anos, quando Beatrice, minha esposa de quase 4 décadas, faleceu. Câncer de pâncreas. O médico disse 6 meses, e ela durou exatamente esse tempo. Nem um dia a mais, nem um dia a menos. Beatrice era sempre pontual. Após sua morte, nossa antiga casa na rua Maple se transformou em um museu de memórias. Cada cômodo guardava milhares de momentos da nossa vida juntos. Quando entrei na cozinha, pude ouvi-la cantarolando enquanto cortava legumes para um ensopado. Sua poltrona ainda estava na sala, com um cachecol inacabado no braço. Mesmo no meu escritório, o único lugar que sempre foi meu, encontrei vestígios de sua presença, pequenos bilhetes deixados nas gavetas da mesa, marcadores de página e livros que ela achava que eu deveria ler. Nos primeiros 2 anos, vivi como um fantasma em meio a essas memórias. Eu acordava, fazia café da manhã para 2, percebia meu erro e jogava fora a porção extra. Eu falava em voz alta, respondendo a perguntas que Beatrice pudesse ter feito. Bebia uísque à noite, não muito, mas o suficiente para adormecer sem pensar na metade vazia da cama. Minha filha Hilda me visitava uma vez por mês, geralmente aos domingos. Ela vinha jantar, trazendo uma caçarola do supermercado e uma sacola de compras que eu não tinha pedido. Ela sentava na sala de estar, franzindo os lábios, e falava sobre seus sucessos na imobiliária, o carro novo de seu marido Perry, as reformas em sua casa. Às vezes, ela perguntava como eu estava, mas nunca ouvia a resposta. Suas visitas eram como inspeções. Ela verificava se eu tinha desmoronado completamente. Você precisa de ajuda em casa, pai, ela dizia sempre. Posso encontrar uma boa ajudante. Ou talvez você devesse pensar em um asilo. Tem um lugar ótimo na zona norte da cidade. Eu tinha 67 anos e estava indo muito bem sozinha. Acho que ela não estava preocupada com a minha saúde, mas com o meu dinheiro, que eu poderia gastar na manutenção da casa em vez de economizar para a herança futura dela. Perry, o marido de Hilda, me visitava com ainda menos frequência. Ele sempre agia como se tivesse medo de sujar seu terno caro nos meus móveis antigos. Perry Drummond, um advogado medíocre com ambições para a Suprema Corte. Uma daquelas pessoas que sorri com os 32 dentes, mas nunca com os olhos. Já vi dezenas de pessoas como ele na minha vida. Jovens advogados construindo suas carreiras com base em casos insignificantes e promessas grandiosas. A maioria deles caiu na realidade antes de chegar ao meio da carreira. Mas Perry era especial. Ele conhecia as pessoas certas, sabia como estar no lugar certo e, a julgar pelas dicas de Hilda, não se preocupava muito com a legalidade de seus métodos. Hilda o conheceu em uma festa organizada por amigos em comum há 15 anos. Na época, ela era uma jovem ambiciosa que acabará de se formar em marketing. Perry, com seu terno perfeitamente cortado e sorriso ensaiado, parecia-lhe a personificação do sucesso. Eles se casaram 6 meses depois, apesar das minhas cautelosas objeções. Beatrice amava Hilda mais do que a própria vida. Nossa filha era o centro do seu mundo e ela nunca via seus defeitos. Ou talvez visse, mas os perdoava com o amor sem limites que só as mães são capazes de ter. Eu, por outro lado, sempre notei a tendência da Hilda para o calculismo. Mesmo quando criança, ela passava horas pensando em quais brinquedos pedir aos pais para conseguir o máximo com o mínimo de esforço. Na adolescência, ela aprendeu a usar as lágrimas como arma. Aos 20 anos, sabia exatamente o quanto seu sorriso valia. Após a morte de Beatrice, Hilda tornou-se mais aberta em seu desejo de controlar minha vida e, principalmente, minhas finanças. Ela começou a encontrar acidentalmente meus extratos bancários na caixa de correio. Ela me falava da importância de administrar a herança adequadamente e se ofereceu para me ajudar a administrar os investimentos que eu havia feito ao longo dos anos. Eu não era rico, mas também não era pobre. A loja de ferragens Penivel Sons fazia sucesso havia 3 décadas.
Vendíamos de tudo, de pregos a ferramentas elétricas complexas, de equipamentos de jardinagem a materiais de construção. Nossa loja era o local favorito de artesãos e proprietários de imóveis de todo Orland Park. Nunca busquei riqueza, mas sabia administrar um negócio e cobrar um preço justo por produtos de qualidade. Quando me aposentei, tinha boas economias e vários investimentos bem-sucedidos em uma casa que havia sido quitada 15 anos antes. 3 anos após a morte de Beatrice, percebi que não podia mais viver entre os fantasmas do passado. Precisava seguir em frente, não esquecer, nunca, mas aprender a viver no presente. Comecei a frequentar um clube para idosos na biblioteca local. Adquiri o hábito de caminhar no parque pela manhã. Adotei um antigo hobby, a escultura em madeira. Minha psicoterapeuta, sim, eu não tinha vergonha de procurar ajuda quando percebi que não conseguia lidar sozinha, disse que eu estava progredindo. E então, um dia, voltando da minha caminhada matinal, parei em frente à minha casa e olhei para ela através dos olhos de um antigo vendedor de materiais de construção, não apenas de um proprietário. Uma antiga casa vitoriana construída no início do século passado. Bonita, mas exigindo atenção constante. Telhado com goteiras, piso rangendo, fiação ultrapassada, grande demais para uma pessoa só, cheia de memórias demais para começar uma nova vida. A decisão veio inesperadamente, mas parecia a única correta. Decidi vender a casa e comprar uma nova, algo moderno, confortável, que não exigisse reparos constantes, um lugar onde não haveria fantasmas do passado, mas um lugar para novas memórias. Naquela mesma noite, liguei para meu velho amigo Roland Killing, um corretor de imóveis que conheci quando ele veio à minha loja comprar materiais para sua primeira casa. Ele sempre foi honesto comigo e conhecia o mercado imobiliário de Orland Park como a palma da mão. "Ô Bi, que bom ouvir de você. Como vai?" Sua voz alta preencheu o silêncio do meu escritório. "Tudo bem, Roland. Estou pensando em vender a casa." Pausa. Eu sabia que ele estava surpreso. Todos em Orland Park sabiam o quanto eu amo aquela casa. "Tem certeza?" ele perguntou finalmente. "É uma decisão importante." "Com certeza. É hora de seguir em frente." "Certo." Sua voz assumiu um tom profissional. "Posso passar aí amanhã para avaliar as condições e discutir o preço." "Você já tem um plano para onde vai se mudar?" "Não, mas espero que você possa me ajudar com isso também." "Quero algo moderno." "Talvez em River Glen?" "Ouvi dizer que estão construindo um novo complexo lá." "Rio Glen?" Roland ficou surpreso novamente. "É uma área prestigiada. Os preços lá são impressionantes." "Eu sei quanto vale a minha casa, Roland. E sei quanto dinheiro tenho nas minhas contas. Posso pagar." "Claro, Obi." "Desculpe." Roland pigarreou. "Sabe, existem opções realmente interessantes por lá. Posso te mostrar depois de avaliar sua casa." Combinamos de nos encontrar no dia seguinte. Depois de desligar, senti uma estranha sensação de alívio. Era como se eu tivesse tomado uma decisão que vinha adiando há muito tempo. As 2 semanas seguintes foram um turbilhão de atividades. Roland avaliou minha casa acima do que eu esperava. O mercado imobiliário em Orland Park vinha crescendo nos últimos anos. No dia seguinte, fomos ver opções em River Glen. Me apaixonei pela terceira casa que Roland me mostrou. Era um edifício moderno de 2 andares com janelas panorâmicas com vista para um pequeno lago artificial. Design minimalista, planta aberta no primeiro andar, suíte principal espaçosa com vista para o mar. Sem pisos rangendo, canos com vazamento ou janelas podres. Tudo era novo, limpo e pronto para morar. "Este lugar foi construído no ano passado", explicou Roland enquanto olhávamos a casa. O proprietário, um banqueiro de investimentos, comprou-a para a família, mas depois recebeu uma oferta de emprego na costa leste. Eles nem tiveram tempo de se mudar completamente. A casa é praticamente nova. O preço era alto, mas razoável. Com a venda da minha antiga casa e parte das minhas economias, consegui arcar com essa compra sem prejudicar significativamente minha situação financeira. "Eu fico com ele", eu disse, parado no terraço e olhando para a superfície calma do lago. Roland sorriu e me deu um tapinha no ombro. "Que bom ouvir isso, Obi. Acho que este lugar vai te dar um novo começo."
A venda da casa antiga e a compra da nova levaram mais 3 semanas. Não tive pressa em contar minha decisão a Hilda. Finalmente, quando todos os papéis foram assinados e a data da mudança definida, convidei-a para almoçar. Nos encontramos em um pequeno restaurante italiano no centro da cidade. Hilda chegou 15 minutos atrasada, o que era típico dela. Ela entrou, com os saltos batendo no chão de madeira, vestindo um elegante terno marfim e carregando uma bolsa nova de grife que eu tinha certeza de que custava tanto quanto a pensão mensal média de um idoso americano. Desculpa, pai, clientes. Ela me deu um beijo na bochecha e sentou-se à minha frente. Você está ótimo. Camisa nova. É velho. Faz tempo que não uso, respondi. Como estão as coisas com o Perry? Ótimo, seus olhos brilharam. Perry está trabalhando em um novo acordo. Muito promissor com uma grande incorporadora. Se tudo correr bem, podemos pensar em comprar uma casa maior. Assenti. Típica Hilda, sempre buscando mais, nunca satisfeita com o que tem. Também tenho novidades, eu disse depois de fazermos o pedido. Vendi a casa. O garfo dela congelou a meio caminho da boca. O que você fez? Vendi a casa na rua Maple. O negócio já está fechado. Vou me mudar em uma semana. Mas, ela piscou, tentando processar a informação. Para onde? Para um asilo? Por que você não conversou sobre isso comigo? Não, não é um asilo. Tomei um gole d'água do meu copo. Comprei uma casa nova em River Glen. Rio Glen? Sua voz subiu uma oitava. Só milionários moram lá. Não exatamente. Pessoas que podem pagar casas em River Glen moram lá. Acontece que eu sou uma delas. Hilda largou o garfo e me olhou fixamente. Pai, tem certeza de que isso é sensato? É muito dinheiro, e por que você precisa de uma casa tão cara na sua idade? Lá estava. Não preocupação com o meu bem-estar, mas medo pelo futuro dela. Na minha idade, Hilda, as pessoas costumam pensar em como viver o resto da vida com o máximo de conforto. Decidi que merecia uma casa bonita depois de 40 anos de trabalho. Mas a casa antiga era linda. Mamãe adorava. Ela é cheia de lembranças. Foi exatamente por isso que decidi me mudar. Olhei-a diretamente nos olhos. Fantasmas demais. Quero viver no presente, não no passado. Hilda respirou fundo, claramente tentando conter a irritação. Você ao menos consultou um consultor financeiro? É uma despesa enorme. Trabalhei com Roland Killing. Você o conhece. Ele é um profissional. Roland recebe uma comissão pela venda. Claro, ele aconselhou você a comprar uma casa cara. Hilda, eu disse calma, mas com firmeza. Passei 32 anos administrando uma loja de ferragens. Sei o valor do dinheiro e o valor das coisas. Sei quanto custam as casas e quanto custa a minha casa nova. Foi um negócio razoável. Ela me olhou como se eu fosse uma criança travessa. Posso ao menos saber quanto você pagou? Eu disse o valor. Ela arregalou os olhos. Isso é quase toda a sua economia. Não tudo, uma parte razoável. Pai, isso é loucura. E se você precisar de dinheiro para tratamento médico, para ajuda em casa, para. Tem um excelente plano de saúde e bastante dinheiro em caixa. Além disso, a casa nova não precisa de reparos constantes, ao contrário da antiga. Já pensei nisso, Hilda. Ela se recostou na cadeira, cruzando os braços. Acho que Perry e eu deveríamos dar uma olhada nesses cálculos. E na papelada do acordo? Perry poderia. Não. Balancei a cabeça. O negócio está fechado. A papelada está em ordem. Não preciso que o Perry verifique. Você não confia no seu próprio genro? Seu tom tornou-se acusatório. Não se trata de confiança. Trata-se do fato de que a decisão é minha e o dinheiro é meu. Hilda ficou em silêncio, claramente considerando uma nova estratégia. Finalmente, ela sorriu. Aquele sorriso falso que ela usava quando queria alguma coisa. Tudo bem, pai, se você tem certeza. Quando podemos ver sua nova casa?
Estou planejando uma festa de inauguração da casa daqui a 2 semanas, quando terminar a mudança. Vou convidar você, Perry, e alguns amigos. Talvez possamos ajudar você a se mudar, ela ofereceu com uma leve preocupação. Obrigado, mas contratei uma empresa. Eles farão tudo profissionalmente. Isso também custa dinheiro, ela comentou. Dinheiro razoável, respondi. O resto do jantar foi tenso. Hilda tentou obter mais detalhes sobre o negócio, a nova casa, meus planos para as economias restantes. Respondi evasivamente, sem lhe dar nenhuma informação específica. Quando nos despedimos na entrada do restaurante, ela me beijou na bochecha novamente, mas seu olhar permaneceu frio. Me ligue se precisar de ajuda com a mudança, disse ela. Sim, respondi, sabendo que não faria isso. Ao vê-la caminhar até o carro, percebi que ela ligaria imediatamente para Perry e contaria sobre minha decisão maluca. Eles certamente tentariam encontrar uma maneira de intervir, talvez até contestar o acordo, mas era tarde demais. Os papéis foram assinados, o dinheiro transferido e as chaves da minha nova casa estavam no meu bolso. Suspirei e fui até o carro. Uma mudança e um novo capítulo na minha vida estavam por vir. Hilda estava chateada por eu estar gastando a herança dela com meu próprio conforto, mas eu não me importava mais. Aos 72 anos, finalmente aprendi a viver para mim, não para as expectativas dos outros. E minha nova casa em River Glen foi o primeiro passo nesse caminho. Você tem toda a razão. Não estou seguindo o plano corretamente. Peço desculpas por isso. Vou reescrever o capítulo seguindo à risca o plano em que Hilda expulsa Obadiah de sua própria casa no final e ele vai embora. A mudança correu surpreendentemente bem. Uma equipe profissional de mudanças empacotou meus pertences, carregou-os em uma van e os entregou na minha nova casa em um dia. Levei comigo apenas o que realmente importava para mim. Fotos da Beatrice, sua cadeira de balanço favorita, minhas ferramentas de entalhe em madeira e minha coleção de discos de vinil antigos. Levei o mínimo necessário de itens do dia a dia, roupas, pratos, roupas de cama e utensílios de cozinha. Vendi ou doei móveis velhos, itens desnecessários e utensílios domésticos para vizinhos e conhecidos. A primeira noite na casa nova foi estranha, silenciosa demais, vazia demais, nova demais. O piso de madeira polida não rangia sob meus pés. As janelas abriam sem esforço. Os canos de água não zumbiam quando eu abria a torneira. Sem fantasmas, sem memórias, uma lousa em branco. Sentei-me no terraço com um copo de uísque, observando a superfície escura do lago, que refletia as estrelas. Na margem oposta, as janelas das casas vizinhas estavam iluminadas. Meus novos vizinhos eram empresários bem-sucedidos, médicos, advogados, pessoas que podiam se dar ao luxo de morar em um bairro de prestígio. Fiquei pensando o que eles pensariam de um idoso dono de loja de materiais de construção. De manhã, comecei a me acomodar. Arrumei os livros nas prateleiras do escritório, pendurei algumas pinturas que havia trazido comigo e coloquei a cadeira de balanço de Beatrice perto da janela da sala de estar. Eu não tinha muitos pertences e a maioria dos cômodos permanecia vazia. Decidi que gradualmente encheria a casa com móveis novos, com calma e escolhendo cada item com cuidado. Ao meio-dia, Roland ligou para saber como foi a mudança e se estava tudo bem com a casa. Está tudo ótimo, Roland. Os carregadores foram profissionais e a casa ficou exatamente como eu queria. Que bom saber, Obi. Você está planejando uma festa de inauguração? Sim, neste fim de semana vou convidar minha filha, meu genro e alguns velhos amigos. Você também deveria vir. Eu adoraria, mas não no sábado. Minha filha vai se formar na escola. Domingo às 15 horas. Nada de especial, apenas uma pequena recepção. Com certeza estarei lá. Você contou para a Hilda sobre a mudança? Ela sabe que comprei uma casa, mas ainda não a viu. Como ela reagiu à notícia? Sorri. O que você acha? Ela acha que gastei dinheiro demais e está preocupada que não vai sobrar muito da herança dela. Roland fez uma pausa. Sabe, eu queria te contar. Acho que a Hilda é um pouco, como posso dizer? Egoísta, sugeri. Sim, acho que sim. Desculpe se estou me intrometendo. Está tudo bem, Roland. Eu conheço minha filha.
Depois de conversar com Roland, fui ao supermercado mais próximo para comprar mantimentos. Minha nova casa ficava em uma localização muito mais conveniente do que a antiga, a apenas 5 minutos de carro de um shopping center que tinha tudo o que eu precisava, um supermercado, uma farmácia e utensílios domésticos. Quando cheguei em casa, guardei as compras na minha cozinha nova e decidi ligar para Hilda para convidá-la oficialmente para minha festa de inauguração. Hilda Drummond falando, ela respondeu em um tom profissional. Oi, querida. É o papai. Pai, sua voz suavizou imediatamente. Como foi a mudança? Está tudo bem? Está tudo ótimo. Estou ligando para convidar você e Perry para a festa de inauguração da casa no domingo, às 15 horas. Domingo? Ela pensou por um momento. Sim, estamos livres. Precisa que a gente leve alguma coisa? Nada. Só venha. Certo. Vamos dar o endereço para o Roland? Já convidei ele e mais alguns amigos. Ótimo. Com certeza estaremos lá. Mal posso esperar para ver sua nova casa. Sua voz soava genuinamente curiosa. Talvez ela já tivesse se acostumado com a ideia da minha compra. Ou talvez ela só quisesse ver quanto eu tinha gasto quando visse a casa com os próprios olhos. Passei os dias seguintes me instalando na casa e me preparando para receber convidados. Encomendei comida de um serviço de buffet, comprei vinho e refrigerantes e contratei o jardineiro da empresa de administração para arrumar o quintal. No domingo, exatamente às 15 horas, a campainha tocou. Hilda e Perry estavam parados na porta, ambos vestidos como se estivessem indo para uma reunião de negócios. Hilda segurava uma garrafa de champanhe. Pai, ela me beijou na bochecha. Que bairro maravilhoso, e a casa está impressionante. Perry apertou minha mão. Sr. Pennivel, parabéns pela compra. O senhor fez uma excelente escolha. Convidei-os a entrar. Observei-os enquanto olhavam ao redor do espaçoso salão com seu teto alto, da sala de estar com suas janelas panorâmicas e da cozinha com suas bancadas de mármore e eletrodomésticos de última geração. Seus olhos observavam cada detalhe, cada peça de mobiliário, cada metro quadrado de espaço. É magnífico, disse Hilda finalmente quando saímos para o terraço com vista para o lago. Melhor até do que eu imaginava. Sim, é um local realmente premium, acrescentou Perry, tomando um gole do vinho que eu lhe oferecerá. Acho que o senhor fez um investimento inteligente, Sr. Pennivel. Os imóveis nesta área só estão se valorizando. Logo outros convidados chegaram, Roland e sua esposa e 2 velhos amigos meus, Archie Blackwell, com quem comecei meu negócio, e Malcolm Drayton, um antigo fornecedor da minha loja. Sentamos no terraço, comendo, bebendo e conversando. Hilda e Perry se mantinham um pouco afastados dos outros, cochichando um com o outro. Quando a maioria dos convidados foi para a sala de estar, onde Archie estava contando alguma história engraçada do nosso passado, Hilda me puxou de lado. Pai, podemos conversar em particular? Ela perguntou, olhando para mim com aquele sorriso especial que eu conhecia tão bem. Ela costumava sorrir assim quando queria uma boneca nova quando criança ou dinheiro para um vestido da moda quando adolescente. Claro, respondi, levando-a para o meu escritório e fechando a porta. Sobre o que você queria conversar? Hilda olhou ao redor da sala, a escrivaninha de madeira escura, as estantes, a poltrona de couro. Então, ela se virou para mim. Esta casa é realmente incrível, pai. Nunca imaginei que eu pudesse pagar por isso. Terminei por ela. Não, não, ela balançou a cabeça. Mas nós duas sabíamos que eu estava certa. Eu simplesmente não esperava que você quisesse morar numa casa tão grande. É enorme para uma pessoa só. Gosto do espaço. Sim, mas, ela fez uma pausa. Manter uma casa como esta custa muito dinheiro. Contas, limpeza, um jardineiro. Já pensei bem, Hilda. Posso me dar ao luxo de manter esta casa agora? Sim. Mas e daqui a 5, 10 anos? Ela se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Pai, estou preocupada com você. Na sua idade, você não deveria assumir esses compromissos financeiros. Lá estava. Na sua idade de novo. Como se 72 anos fosse quase a morte. Estou em ótima forma, Hilda, e minhas finanças também. Mas e se você ficar doente?
E se precisar de cuidados constantes? Tem um excelente seguro de saúde e economias suficientes. Quanto você gastou nesta casa? Ela levantou a voz, mas imediatamente se conteve e falou mais baixo. Desculpe. Só estou preocupada. Bateram na porta e Perry espiou o escritório. Está tudo bem? Perguntou, olhando de mim para Hilda. Sim, querida, respondeu Hilda. Estamos apenas discutindo algo com o papai. Você gostaria de se juntar a nós? Perry entrou e fechou a porta atrás de si. Eu me senti como se estivesse preso no meu próprio escritório. Sr. Pennivel, Perry começou com aquele sorriso que eu tanto detestava. Hilda está muito preocupada com o senhor, e eu também. Esta casa me pertence, interrompi. E não entendo por que temos que discutir isso agora, durante a inauguração. Claro, Perry ergueu as mãos num gesto conciliatório. Hilda e eu acabamos de pensar numa possível solução que poderia te garantir financeiramente. Cruzei os braços sobre o peito. E qual é essa solução? Hilda e Perry trocaram olhares. Então Hilda disse, achamos que você deveria transferir a casa para mim. Legalmente, entendeu? Você ainda vai morar aqui, mas eu serei a proprietária oficial. Olhei para minha filha, sem acreditar no que ouvia. Por que eu faria isso? Para proteger seus bens, interrompeu Perry. Na sua idade, há o risco de vários problemas médicos. Se precisar de cuidados especializados, o governo pode confiscar sua propriedade para cobrir os custos. Mas se a casa estiver registrada em nome de Hilda, eles não poderão mexer nela, e isso simplificará o processo de herança. Hilda acrescentou, não haverá problemas com testamentos, heranças, impostos ou outra burocracia. Olhei para os dois, minha filha e o marido dela, e senti a raiva crescendo dentro de mim. Eles nem tentaram esconder suas verdadeiras motivações. Você quer que eu te dê a casa que acabei de comprar? Perguntei, tentando parecer calmo. Você não nos deu, pai, respondeu Hilda. Você apenas transferiu o título. Pode morar aqui o tempo que quiser. É muita generosidade sua, eu disse, sem esconder o sarcasmo. E se eu quiser vender ou hipotecar? Bem, nesse caso, teremos que discutir, disse Perry. Já que legalmente a casa pertencerá a Hilda, então não poderei dispor dos meus próprios bens. É para sua própria segurança, pai, insistiu Hilda. Queremos proteger você de quê? Das minhas próprias decisões. Dos riscos financeiros da velhice, disse Perry. Você sabe quantos idosos são vítimas de golpistas ou tomam decisões financeiras precipitadas por causa da demência precoce? Você está insinuando que eu tenho demência? Levantei a voz. Não, claro que não, respondeu Perry rapidamente. Mas o risco existe para todas as pessoas da sua idade. Respirei fundo, tentando me acalmar. Não vou transferir a casa para Hilda nem para ninguém. É minha casa, comprada com o meu dinheiro, e farei com ela o que achar melhor. O rosto de Hilda se contorceu de raiva. Você não entende o que está fazendo. Sua voz se elevou. É irresponsável. Você está jogando fora o nosso futuro. Nosso. Levantei uma sobrancelha. O dinheiro é meu, Hilda. Não seu. Dinheiro que deveria ter ido para mim e meus filhos. Você não tem filhos, lembrei-a. Isso não importa, ela quase gritou. Você deveria estar pensando na sua família, não gastando tudo com seus caprichos. Minha casa não é um capricho, e tenho todo o direito de gastar meu dinheiro como bem entender. Não se você estiver ficando senil, Hilda deixou escapar. Um silêncio pesado pairava no quarto. Olhei para minha filha, sem acreditar no que ouvia. Você acha que eu sou senil? Perguntei baixinho. Eu não quis dizer isso, murmurou Hilda. Mas seus olhos diziam o contrário. Sim, é exatamente isso que você quis dizer, endireitei-me em toda a minha altura. Você acha que sou incapaz de tomar decisões racionais, que devo lhe dar o controle sobre a minha vida e o meu dinheiro? Pai, escuta. Não, escute você. Minha voz era firme. Não sou senil. Não sou irresponsável. E não vou entregar minha casa para você nem para ninguém. Ponto final. Hilda virou-se para Perry. Diga a ele.
Explique que ele está cometendo um erro. Perry pareceu desconfortável. Sr. Pennivel, realmente achamos que esta seria a melhor solução para todos. Para todos, sorri. Ou para você. Você está sendo injusto, Perry tentou manter a calma profissional. Estamos pensando no seu bem-estar. Não, você está pensando no meu dinheiro. Virei-me para a porta. Esta conversa acabou. Sugiro que voltemos aos nossos convidados. Não. Hilda ficou entre mim e a porta. Ainda não terminamos. Terminei. Tentei contorná-la, mas ela não se moveu. Você não entende o que está fazendo. Ela agarrou meu braço. É meu dinheiro, minha herança. Você não tem o direito de gastá-lo com essas bobagens. Hilda, acalme-se. Perry colocou a mão no ombro dela, mas ela afastou. Não, ele tem que entender. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Você é um velho egoísta. Você sempre pensou só em si mesmo. Você até levou a mamãe para. Não ouse falar da sua mãe, interrompi-a, sentindo a raiva fervilhar dentro de mim. Não ouse usar o nome dela nas suas manipulações. Quer a verdade? Hilda se aproximou, com os olhos faiscando. Ela reclamou de você comigo. Disse que você nunca a ouvia, que sempre fazia as coisas do seu jeito. Ela estava infeliz com você. Foi um golpe baixo. Senti meu coração apertar de dor e raiva. Você está mentindo, eu disse baixinho. Beatrice jamais diria isso. Como você sabe? Você nunca a ouviu. Assim como não está me ouvindo agora. Hilda, Perry tentou intervir. Talvez devêssemos continuar essa conversa em outra ocasião. Não. Ela o empurrou. Ele tem que entender. Ou ele me transfere a casa ou eu não quero mais nada com ele. Perry pareceu chocado. Hilda, você não pode falar assim. Ele é seu pai. Ele não é meu pai se não se importa com o meu futuro. Ela se virou para mim. Escolha, pai. A casa ou eu? Olhei para minha filha e não a reconheci. Aquela mulher com o rosto contorcido de raiva era uma estranha. Não a menininha de que eu me lembrava. Não aquela que Beatrice e eu tanto amávamos. Não vou escolher, Hilda, eu disse. Esta é a minha casa, e não vou entregá-la. Seu rosto se contorceu de raiva. Então saia, ela gritou, me empurrando no peito. Pai, saia agora. Fiquei tão atordoada que dei um passo para trás. Hilda. Perry tentou agarrá-la pelo braço, mas ela o empurrou. Eu disse para sair. Ela continuou avançando em minha direção. Esta deveria ser minha casa. Você estragou tudo. Eu me vi presa contra a parede. Hilda estava fora de si de raiva. Seu rosto estava vermelho. Seus olhos brilhavam. Suas mãos estavam cerradas em punhos. Hilda, comecei, mas ela não me deixou terminar. Não, nem mais uma palavra, ela apontou para a porta. Saia agora. Perry finalmente se colocou entre nós. Sr. Pennivel, disse ele baixinho. Talvez o senhor devesse mesmo ir embora. Pelo menos por um tempinho. Deixe-a se acalmar. Olhei para ele com desconfiança. Você está sugerindo que eu saia da minha própria casa? Só por um tempinho, Perry parecia desconfortável. Te ligo quando ela se recuperar. Eu não vou cair em si, gritou Hilda atrás dele. Ele tem que ir embora de vez. Esta casa é minha. Fiquei chocada. Minha própria filha estava me expulsando da casa que eu havia comprado com meu próprio dinheiro, e o marido dela, em vez de impedi-la, estava sugerindo que eu cedesse. Por favor, Perry baixou a voz. Ela não está bem. Tenho medo que ela faça algo de que se arrependa mais tarde. Olhei para Hilda, que estava parada atrás do marido, com o rosto contorcido de raiva. Naquele momento, não a reconheci como minha filha. Ela era uma estranha, uma mulher gananciosa, disposta a fazer qualquer coisa por dinheiro. Tudo bem, eu disse finalmente. Vou embora. Mas esta é a minha casa, Hilda. E eu voltarei. Não volte, ela gritou enquanto eu me dirigia para a porta.
Saia e não ouse voltar. Saí do consultório sentindo as mãos tremerem. Roland me encontrou no corredor. Obi, o que aconteceu? Ele perguntou, vendo meu estado. Hilda está me expulsando de casa, eu disse, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. O quê? Roland pareceu chocado. Por quê? Porque me recusei a entregar a ela. Roland franziu a testa. A casa é sua, Obi. Você não deveria ir embora. Eu sei, mas ela. Não consegui encontrar as palavras. Nunca havia assim. Ela está fora de si. Naquele momento, a porta do escritório se abriu e Hilda saiu furiosa, ainda vermelha de raiva. Por que você ainda está aqui? Ela gritou quando me viu. Eu disse para você sair. Roland se colocou entre nós. Hilda, acalme-se. Esta é a casa do seu pai. Não, esta deveria ser a minha casa. Ele gastou o meu dinheiro. O dinheiro é dele, disse Roland com firmeza. E a casa dele. Cala a boca, Hilda tentou empurrar Roland, mas ele não se mexeu. A culpa é sua. Você vendeu esta casa idiota para ele. Pérez saiu do escritório e colocou a mão no ombro dela. Hilda, por favor. Solta, ela se livrou da mão dele. Ou ele vai embora ou eu chamo a polícia. Com base em quê? Perguntou Roland. A casa é dele. Ele é um velho senil. É incapaz de tomar decisões. Vamos pedir a tutela. Chega, interrompi-a, vou embora. Obi, não, Roland começou, mas eu balancei a cabeça. Não quero fazer uma cena na frente dos convidados, eu disse baixinho. E não quero ver no que minha filha se transformou. Virei-me e caminhei em direção à saída. Senti os olhares deles nas minhas costas. Roland chocado, Hilda triunfante, Pere confuso. Lá fora, respirei fundo o ar fresco da noite. Meu novo lar, meu novo começo. Tudo estava desmoronando diante dos meus olhos. Entrei no carro sem saber para onde estava indo. Mas eu sabia de uma coisa, eu jamais perdoaria Hilda pelo que ela tinha feito hoje. E eu jamais a deixaria tirar o que era meu por direito. Aquela noite permaneceu na minha memória como um ponto nebuloso de raiva, dor e humilhação. Sentei-me ao volante do meu carro, sem saber para onde ir. Minha nova casa, comprada com dinheiro ganho em décadas de trabalho duro, foi deixada para trás. E nela estava minha filha, que me expulsou, seu pai, como um cachorro vadio. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o volante. Em dado momento, simplesmente parei no acostamento e desliguei o motor. Fiquei sentado em silêncio, observando o crepúsculo se aproximar, tentando compreender o que havia acontecido. Minha própria filha, minha carne e osso, havia me expulsado de casa. Como isso era possível? O telefone tocou, me tirando do meu estupor. Roland. Obi, onde você está? Sua voz soou alarmada. No carro. Não muito longe de casa. Escuta, o que aconteceu? Que loucura! Você não devia ter ido embora. Que escolha eu tinha? Sorri amargamente. Chamar a polícia para minha própria filha. Talvez. A voz de Roland estava raivosa. O que ela fez foi traição. Terminei por ele, eu sei. Onde você vai passar a noite? Roland perguntou depois de uma pausa. Eu não respondi. Eu não tinha uma resposta. Obi, sua voz suavizou. Venha ficar conosco. Temos um quarto de hóspedes. Fique o tempo que precisar. Não quero ser um fardo. Não seja boba. Marion e eu ficaríamos felizes em ter você aqui. Amanhã, decidiremos o que fazer a seguir. Hesitei. Meu orgulho exigia que eu recusasse, que encontrasse outra solução, mas eu estava exausto demais, abalado demais para argumentar. Obrigado, Roland. Eu vou. A casa de Roland e Marion Killing ficava na parte antiga de Orland Park, a apenas 15 minutos de carro da minha nova, ou melhor, antiga casa. Era uma casa modesta, mas aconchegante, de 2 andares, com um jardim bem cuidado. Quando cheguei, Roland já estava me esperando na varanda.
Mandei os outros hóspedes para casa, disse ele, ajudando-me com a pequena sacola que eu conseguirá pegar antes de ir embora. Disse a eles que você sentiu uma dor nas costas de repente. Espero que não se importe. Obrigado. Fiquei grato por ele ter me poupado da necessidade de explicar o que tinha acontecido. Marion Killing, uma mulher baixa, de olhos gentis e cabelos grisalhos, nos recebeu na porta. Obadia, ela me abraçou. Roland me contou tudo. Sinto muito. Obrigada por me acolher, Marion. Não seja bobo. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. O quarto de hóspedes era pequeno, mas aconchegante. Havia uma cama de casal, uma cômoda e uma pequena escrivaninha perto da janela. Nas paredes, havia paisagens em aquarela pintadas pela própria Marion. Ela era uma talentosa artista amadora. O banheiro é do outro lado do corredor, apontou Marion. As toalhas estão no armário. Se precisar de alguma coisa, é só me avisar. Você deve estar com fome, perguntou Roland. Marion fez o jantar. Eu queria recusar. Não conseguia engolir nada, mas sabia que precisava comer. Tinha sido um dia longo e exaustivo. Obrigada. Vou só me trocar. Quando eles foram embora, sentei-me na beira da cama e cobri o rosto com as mãos. A situação parecia irreal, como um pesadelo. Ontem, eu era dono de uma casa luxuosa em um bairro nobre, fazendo planos para uma nova vida. Hoje, sou um velho sem-teto, dependente da bondade dos amigos. Tirei uma foto da Beatrice da minha bolsa, uma das poucas coisas que consegui pegar antes de ir embora. Ela estava sorrindo na foto, seus olhos brilhando com aquele calor especial que só ela tinha. O que ela diria agora? O que ela faria no meu lugar? No jantar, Roland e Marion tentaram não falar sobre o que tinha acontecido, o que me deixou grata. Discutimos assuntos neutros, o tempo, um filme novo que tinham visto recentemente, os planos de Marion para sua horta. Só quando Marion foi à cozinha pegar a sobremesa é que Roland se inclinou para mim. Precisamos falar com um advogado amanhã. O que Hilda fez é ilegal. Você pode processá-la. Não quero processar minha própria filha, eu disse, cansado. Ela te expulsou de casa, Obi. Isso não é só uma briga de família. É um crime sério. Balancei a cabeça. Me dá um tempo para pensar. Aconteceu tudo rápido demais. Roland assentiu, embora eu pudesse ver em seu rosto que ele não concordava com minha posição. Mal dormi naquela noite. Fiquei deitado no escuro, olhando para o teto, repassando os acontecimentos do dia na minha cabeça. Lembrei-me do rosto de Hilda contorcido de raiva. Suas palavras, pai, sai agora. Como chegamos a esse ponto? Quando minha filhinha, que eu um dia embalei em meus braços, se transformou nessa mulher gananciosa e rancorosa. No café da manhã, Roland voltou à conversa sobre o advogado. Tenho um amigo, Alfred Coleman. Ele é um excelente especialista em direito de família e propriedade. Já falei com ele. Ele pode nos receber hoje às 14 horas. Roland, ainda não decidi. Só fale com ele, insistiu Roland. Ouça o que ele tem a dizer. Depois você decide. No final, concordei. Não tanto porque queria processar Hilda, mas para apaziguar Roland. Alfred Coleman revelou-se um homem magro, na casa dos 50 anos, com um olhar penetrante e uma barba grisalha bem cuidada. Seu escritório ficava em um prédio antigo no centro de Orland Park. Sr. Pennivel, ele apertou minha mão. Roland me contou sobre a sua situação. Sinto muito. Assenti, sem saber o que dizer. Vamos esclarecer os detalhes, continuou Coleman, abrindo seu caderno. Você comprou recentemente uma casa inteiramente com seus próprios recursos. Os documentos estão em seu nome. Isso está correto? Sim. O negócio foi fechado há 3 semanas. E ontem sua filha e o marido dela te expulsaram de casa. Houve violência física? Não, balancei a cabeça. Só ameaças verbais. Houve alguma testemunha do incidente? Roland, acenei para o meu amigo. E os outros convidados, mas eles provavelmente não ouviram a nossa conversa. Estávamos no escritório. Coleman fez algumas anotações em seu caderno.
Do ponto de vista legal, a situação é clara, Sr. Pennivel. É sua propriedade. Ninguém tem o direito de despejá-lo de sua casa. O senhor pode entrar em contato com a polícia imediatamente, e eles removerão sua filha e o marido dela do local. Suspirei. A ideia de a polícia tirar Hilda de casa era insuportável, apesar de tudo o que ela tinha feito. Existem outras opções? Claro, Coleman assentiu. Podemos enviar uma carta formal exigindo que eles desocupem o local em 48 horas. Se não obedecerem, teremos que chamar a polícia. E se eu esperar? Perguntei. Talvez ela se acalme e recupere o juízo. Coleman e Roland trocaram olhares. Receio que essa não seja a melhor estratégia, disse Coleman gentilmente. Quanto mais tempo eles ficarem na casa, mais difícil será despejá-los. Eles podem começar a alegar que esta é a residência principal deles. Eles não ousariam. Eu tinha certeza disso. Eles têm a própria casa. Falando nisso, Coleman se inclinou para a frente. Roland mencionou que o marido da sua filha, Perry Drummond, pode estar envolvido em alguns negócios obscuros. Você sabe de algum detalhe? Dei de ombros. Só que Hilda às vezes insinuava seus métodos especiais de trabalho. Ele é advogado especializado em transações imobiliárias. Pelo que entendi, ele nem sempre age estritamente de acordo com a lei. Coleman pensou. Isso pode ser importante. Vou investigar um pouco. Tenho alguns contatos no meio jurídico. Talvez eu consiga descobrir algo concreto. Por quê? Perguntei. O que isso tem a ver diretamente com a minha casa? Talvez nada, admitiu Coleman. Mais informação é poder, Sr. Pennivel. Quanto mais soubermos sobre a situação, melhor poderemos nos preparar para quaisquer surpresas. Concordei, embora não tivesse certeza se era necessário. Parecia-me que a situação já estava cristalina. A casa era minha. Hilda estava errada. E, mais cedo ou mais tarde, ela teria que admitir. Coleman prometeu entrar em contato comigo em alguns dias, quando tivesse mais informações. Roland e eu voltamos para a casa dele, onde Marion já havia preparado o jantar. O que você planeja fazer agora? Roland perguntou enquanto estávamos sentados no quintal com xícaras de café. Não sei, admiti. Parte de mim quer voltar agora mesmo e expulsá-los. A casa é minha, droga. Mas outra parte. Fiz uma pausa, procurando as palavras certas. Outra parte simplesmente não consegue acreditar que chegou a esse ponto. Que minha própria filha foi capaz de fazer uma coisa dessas. As pessoas mudam, Obi, disse Roland baixinho. Nem sempre para melhor. Ela era uma menina tão doce, eu disse, olhando para o vazio, lembrando. Beatrice a adorava. Não consigo parar de pensar que fiz algo errado, que deixei passar algo importante na criação dela. Não se culpe, disse Roland, pondo a mão no meu ombro. Adultos fazem suas próprias escolhas. Você não é responsável pelas decisões da Hilda. Assenti, embora, no fundo, não concordasse com ele. Os pais são sempre responsáveis pelos filhos até certo ponto, mesmo quando já são adultos. Os dias seguintes passaram num estranho estado de limbo. Fiquei com Roland e Marion, tentando me manter ocupada para não ficar pensando no que tinha acontecido o tempo todo. Ajudei Marion no jardim, consertei uma mangueira velha que estava vazando há muito tempo e fiz uma pequena prateleira para sua coleção de pássaros de cerâmica. Mas meus pensamentos continuavam voltando para a casa e para a Hilda. Fiquei tentado a ligar para ela várias vezes, mas sempre desligava. O que eu poderia dizer? Lamento ter gasto meu dinheiro em uma casa em vez de deixá-la para você como herança. Lamento não ter morrido a tempo. Amargura e ressentimento me dominaram, não deixando espaço para palavras de reconciliação. No terceiro dia, Alfred Coleman ligou. Sr. Pennivel, tenho algumas informações que podem lhe interessar. Podemos nos encontrar? Uma hora depois, estávamos sentados em seu escritório, e Coleman estava colocando pastas de documentos na nossa frente. Seu genro, Sr. Drummond, está de fato envolvido em negócios bastante questionáveis, começou ele. Segundo minhas fontes, uma investigação discreta contra ele já está em andamento. O Ministério Público está reunindo provas para acusá-lo de fraude, falsificação e crimes fiscais. Assobiei.
Quão sério é isso? Muito sério. Coleman bateu em um dos documentos com o dedo. Estamos falando de negócios imobiliários multimilionários em que o Sr. Drummond representou ambos os lados, o que é uma violação por si só. Além disso, há evidências de que ele manipulou avaliações de propriedades, criou empresas de fachada para conduzir transações e sonegava impostos. O que isso significa para mim? Perguntei, tentando entender como essa informação se relacionava com a minha situação. Isso significa que os bens do Sr. Drummond e possivelmente os de sua filha podem ser apreendidos em um futuro próximo, explicou Coleman, incluindo a casa deles. Meu Deus, recostei-me na cadeira. A Hilda sabe disso? É difícil dizer. Segundo minhas fontes, o Sr. Drummond mantinha a maioria de seus casos em segredo, mesmo de pessoas próximas. Mas, dada a escala das operações, ela deve ter pelo menos suspeitado de que algo estava errado. O estilo de vida deles claramente excedia a renda oficial. Lembrei-me das roupas de grife da Hilda, do seu carro novo, das suas joias luxuosas. Sempre pensei que elas apenas rendiam muito dinheiro. Agora tudo ganhava um novo significado. O que você sugere que façamos? Perguntei. Coleman cruzou as mãos sobre a mesa. Do ponto de vista legal, o mais sensato seria voltar para casa imediatamente, registrar uma queixa formal na polícia e despejar sua filha e seu genro. Dadas as circunstâncias, você deve se distanciar deles o mais rápido possível. Pensei nisso. Uma parte de mim queria exatamente isso, restaurar a justiça, recuperar o que era meu por direito. Mas outra parte não conseguia parar de pensar em Hilda. Apesar de tudo o que ela tinha feito, ela ainda era minha filha. Se Perry estivesse mesmo sob investigação, ela passaria por momentos difíceis. E se eu não me envolver? Perguntei. E se eu simplesmente deixar as coisas seguirem seu curso? Você está correndo um risco, respondeu Coleman honestamente. Se sua casa estiver associada aos bens de Drummond, ela poderá ser apreendida. Levará tempo e esforço para provar que é sua propriedade e não tem nenhuma ligação com os negócios do seu genro. Mas é possível. Sim, você tem todos os documentos que comprovam a legalidade da compra. A origem dos fundos é confiável. O único problema pode surgir do fato de eles estarem morando lá agora. Esfreguei o nariz, sentindo uma dor de cabeça chegando. Preciso pensar nisso. Claro, Coleman assentiu. Mas não adie sua decisão. A situação pode se desenvolver rapidamente. No caminho para casa, Roland tentou me convencer a agir imediatamente. Isso é loucura, Obi. Você precisa recuperar sua casa agora, antes que ela se torne o centro de um caso criminal. Eu sei, eu disse, mas não é tão simples assim. Por quê? Porque Hilda é sua filha depois do que ela fez. É exatamente por isso, olhei para ele. Ela é minha filha. A única coisa que me resta de Beatrice. Eu não posso simplesmente. O quê? Fazer a coisa certa? Proteger-se? Não respondi. Não havia palavras que pudessem descrever meus sentimentos, uma mistura de amor, decepção, raiva e tristeza inexprimível. Naquela noite, sentado no quarto de hóspedes, fiquei olhando para a foto de Beatrice por um longo tempo. O que ela diria agora? Como ela agiria? Beatriz era sempre gentil, sempre disposta a perdoar. Mas também era justa e não suportava mentiras descaradas. Depois de muito pensar, tomei uma decisão. Não tomaria nenhuma medida ativa contra Hilda, mas também não a ajudaria a sair da situação que ela mesma havia criado. Deixe que os acontecimentos sigam seu curso, e o que tiver que ser, será. Coleman não ficou feliz quando lhe contei minha decisão, mas respeitou minha escolha. Prometeu me manter informado caso surgisse alguma nova informação sobre o caso de Perry. Uma semana se passou. Eu estava me acostumando à minha nova rotina. Café da manhã com Roland e Marion, ajudando nas tarefas da casa e do jardim, longas caminhadas pela vizinhança, noites lendo livros ou assistindo televisão. Hilda não ligou, e eu também não tentei contatá-la. O ferimento estava muito recente. E então, exatamente uma semana depois daquele dia fatídico em que fui expulsa da minha própria casa, o telefone tocou. Hilda. Fiquei olhando para a tela do celular por um longo tempo, sem coragem de atender. Finalmente, respirando fundo, apertei o botão verde. Sim. Pai.
Sua voz soava assustada, à beira da histeria. Pai, precisamos da sua ajuda. Fomos despejados. Pessoas do Ministério Público levaram nossa casa e a sua também. Disseram que todos os nossos bens foram apreendidos. Não sabemos o que fazer. Perry diz que é um engano, um mal-entendido, mas eles não querem ouvir ninguém. Pai, ajude. Ouvi seu monólogo em pânico, sentindo-me estranhamente calmo. A roda da fortuna havia completado um ciclo. Agora Hilda estava na mesma situação em que me colocará uma semana antes. Sem teto, incerta sobre o amanhã, dependente da bondade dos outros. Onde você está agora? Perguntei. Em um motel nos arredores da cidade. É um lugar horrível, pai. É sujo e assustador aqui. Perry está tentando entrar em contato com advogados, mas ninguém atende. Não sei o que fazer. O que aconteceu exatamente? Chegaram pessoas com mandados esta manhã. Muita gente, policiais, agentes do Ministério Público. Disseram que Perry estava sob investigação e que todos os seus bens haviam sido apreendidos. Deram-nos 1 hora para fazer as malas. 1 hora, pai. Mal tive tempo de reunir o essencial. E agora levaram a sua casa também. Nossas coisas ainda estão lá. Isso é algum tipo de engano, certo? Não acho que seja um erro, Hilda, eu disse calmamente. Perry realmente está sob investigação, e é bem sério. Você sabia? A voz dela estava cheia de descrença. Você sabia e não me contou. Descobri isso alguns dias atrás, depois que você me expulsou de casa. Houve uma pausa. Eu quase conseguia vê-la lutando consigo mesma, tentando decidir se deveria se desculpar pelo passado ou se concentrar no problema atual. Pai, por favor. Sua voz assumiu um tom suplicante. Precisamos da sua ajuda. Não temos para onde ir. E seus amigos? Perguntei. Tenho certeza de que você tem muitos amigos entre as pessoas bem-sucedidas de Orland Park. Eles não atendem o telefone, disse ela mais baixinho, como se tivesse vergonha de admitir. Ou dizem que não podem nos acolher. Têm medo de ser associados a nós enquanto a investigação estiver em andamento. Então é assim. O círculo social de Hilda e Perry, construído com base em riqueza e status ostentosos, desmoronou assim que eles se meteram em encrenca. Não é surpreendente, mas é triste. Pai, sua voz tremeu. Fomos despejados. Ajude-nos. Podemos ficar com você por pelo menos alguns dias até decidirmos o que fazer a seguir? Fechei os olhos. Uma parte de mim queria dizer não para lembrá-la de como ela me expulsou de casa uma semana antes. Mas outra parte, a parte que ainda se lembrava dela como a menininha que ensinei a andar de bicicleta, não conseguiu recusar. Preciso pensar nisso, Hilda, e falar com meu advogado. A situação é mais complicada do que você imagina. Por favor, pai. Sua voz era desesperada. Não podemos ficar aqui. Estamos quase sem dinheiro. Todas as nossas contas estão congeladas. Eu te ligo depois, eu disse. Me dá umas horinhas. Desliguei e respirei fundo. A ironia da situação não me escapou. Uma semana antes, Hilda gritava, pai, sai agora, enquanto me expulsava de casa. Agora, ela implorava por ajuda, tendo sido deixada na rua por causa das maquinações do marido. Escolhi o Bluebeard de café para meu encontro com Hilda e Perry por um motivo. Era um lugar tranquilo e modesto na parte antiga de Orland Park, longe dos bairros badalados onde eles costumavam frequentar. Isolado o suficiente para conversar sem ouvidos curiosos, mas ainda público o suficiente para evitar qualquer cena emocional que Hilda pudesse causar. Roland se opôs veementemente a esta reunião. Por que você está fazendo isso, Obi? Protestou ele quando lhe contei minha decisão. Depois de tudo o que eles fizeram. Ela é minha filha, eu disse, sem entender completamente minhas próprias motivações. Preciso pelo menos ouvi-las. Você não deve nada a eles. Roland balançou a cabeça, principalmente depois que ela te expulsou de casa. Eu não discuti. Roland estava certo. E uma parte de mim concordava com ele.
Mas outra parte, a parte que se lembrava de Hilda como uma garotinha de Maria Chiquinha que adormecia nos meus braços depois de um longo dia no parque de diversões, não conseguia simplesmente virar as costas para ela em seu momento de necessidade. Cheguei ao café 15 minutos antes do horário combinado. Pedi uma xícara de café e sentei-me a uma mesa num canto afastado, de onde eu conseguia ver todo o salão. Observei os poucos visitantes. Um casal de idosos discutindo animadamente um artigo de jornal. Uma jovem com um laptop. Provavelmente uma estudante. Um homem solitário de meia-idade olhando pensativamente pela janela. Pessoas comuns com preocupações comuns. Será que elas têm problemas com os filhos que consideram o dinheiro dos pais como herança? Exatamente às 11 horas, a porta do café se abriu e Hilda e Perry entraram. Eu mal os reconheci. Apenas uma semana havia se passado desde que Hilda me expulsou de casa, mas eles pareciam ter envelhecido vários anos. Hilda estava sem maquiagem, com olheiras e roupas simples e levemente amassadas. Perry, sempre tão elegante, usava uma camisa amassada e tinha barba por fazer nas bochechas. Eles olharam nervosamente ao redor até que me avistaram no canto. Pai. Hilda se aproximou da mesa e hesitou por um momento, sem saber se me abraçava ou se simplesmente se sentava. Não fiz nenhum movimento em sua direção e ela sentou-se desajeitadamente na cadeira à minha frente. Sr. Pennivel. Perry assentiu para mim, seu rosto uma mistura de vergonha e ansiedade. Hilda. Perry? Retribuí aceno, mantendo uma expressão neutra. Gostaria de pedir alguma coisa? Sim, por favor. Hilda pareceu grata pela pergunta simples. Gostaria de um café. Eu também, acrescentou Perry. Chamei a garçonete e fizemos nosso pedido. Quando ela saiu, houve uma pausa constrangedora. Hilda brincava com o guardanapo, evitando meu olhar. Perry estudava as próprias mãos como se as visse pela primeira vez. Então, eu finalmente disse: Você queria conversar? Sim. Hilda olhou para cima. Seus olhos estavam vermelhos, como se ela tivesse chorado muito. Pai, me desculpe. O que aconteceu há uma semana? Eu não estava bem. Eu não deveria ter dito aquelas coisas horríveis, e certamente não deveria ter te expulsado da sua própria casa. Eu não sei o que deu em mim. Ganância, eu disse calmamente. A ganância tomou conta de você, Hilda. Ela se encolheu como se eu tivesse batido nela. Foi errado, admitiu baixinho. Agora eu entendo. E sinto muito mesmo. Eu também, acrescentou Perry. O que fizemos é imperdoável. Eu deveria ter impedido Hilda, mas não o fiz. Não tenho desculpa. Olhei para eles. Aquelas duas pessoas destruídas, tão diferentes do casal confiante que me expulsou de casa uma semana antes. Parte de mim sentiu satisfação com a mudança. Outra parte sentiu pena. O que aconteceu exatamente? Perguntei. Na sua casa e na minha? Perry passou a mão pelo rosto como se tentasse enxugar o cansaço. Agentes federais vieram com mandados de busca e apreensão. Estão investigando fraude e lavagem de dinheiro na Global Invest. Eu os aconselhei sobre alguns negócios imobiliários, mas juro que não sabia de nenhuma atividade ilegal. Ele disse a última frase com tanta insistência que ficou imediatamente claro que estava mentindo. Congelaram todas as nossas contas, continuou Hilda. Apreenderam nossa casa, nossos carros e até minhas joias. Disseram que tudo poderia ter sido comprado com renda ilegal. E então eles foram à sua casa. Explicamos que era sua propriedade, mas eles disseram que, como moramos lá e você é meu pai, e Perry foi consultor da Global Invest naquela casa, ele também está sujeito à prisão até que as circunstâncias sejam esclarecidas. Entendo, concordei. Coleman tinha me avisado sobre essa possibilidade. E o que você planeja fazer em seguida? Eles se entreolharam como se não tivessem certeza de quem deveria falar. Nós esperávamos que você pudesse nos ajudar, Hilda finalmente disse. Pelo menos temporariamente. O dinheiro para o motel vai acabar logo e não temos onde morar. Sem emprego? Levantei uma sobrancelha. E a sua imobiliária? Eles me pediram para sair, disse Hilda, baixando os olhos. Disseram que não podiam arriscar a reputação deles enquanto a investigação estivesse em andamento.
Nem me deixaram pegar minhas coisas no escritório. E quanto ao seu escritório de advocacia, Perry? Suspenso, disse ele baixinho, quase num sussurro. A Ordem dos Advogados abriu sua própria investigação. Estou enfrentando a cassação da ordem e a pena de prisão. Perguntei sem rodeios e Perry estremeceu. Espero que não chegue a esse ponto. Meu advogado diz que, se eu cooperar com a investigação, posso conseguir uma pena suspensa. A garçonete trouxe nosso café. Ficamos em silêncio enquanto ela servia as xícaras. Quando ela saiu, tomei um gole e olhei para Hilda. O que exatamente você quer de mim? Um lugar para ficar, disse ela sem rodeios. Não temos para onde ir, pai. Todos nos viraram as costas. Você é a nossa única esperança. Você quer morar comigo? Esclareci. Se possível, Hilda assentiu. Só até a gente se recuperar. É temporário. Eu prometo. Vou encontrar um novo emprego, Perry. Perry também vai dar um jeito. A gente ajuda na casa, cozinha, faz o que for preciso. Mas eu não tenho casa, lembrei-a. Você mesma disse que minha casa foi confiscada. Sim, mas Hilda hesitou. Você pode provar que é seu. Você tem todos os documentos. É só uma questão de tempo e honorários advocatícios, acrescentei. E nervosismo e tempo que eu poderia usar de forma mais útil. Nós ajudaremos, disse Hilda rapidamente. Perry conhece alguns bons advogados que, como ele, poderia acabar sendo investigado. Balancei a cabeça negativamente. Não, obrigado. Hilda parecia desesperada. Pai, por favor. Lamentamos muito o que aconteceu. Fomos terríveis com você, mas você não pode nos dar uma segunda chance? Não foi isso que você me ensinou quando eu era criança? A perdoar erros? Erros? Sim. Tomei outro gole de café. Mas o que você fez não foi um erro, Hilda. Foi uma escolha consciente. Você me expulsou da minha própria casa porque me recusei a cedê-la para você. Porque você achou que meu dinheiro deveria pertencer a você. Isso não é um erro. Isso é traição. Ela baixou a cabeça e eu vi uma lágrima cair na mesa. Eu sei, ela sussurrou. E eu não sei como te compensar. Mas eu estou te pedindo. Eu estou te implorando. Ajude-nos. Não por mim, mas pela mamãe. Ela gostaria que você ajudasse a filha dela em seu momento de necessidade. A menção de Beatrice me magoou, usando a memória da minha mãe de forma tão manipuladora. Hilda não havia mudado, apesar de todas as suas garantias. Vou pensar nisso, disse eu, neutro. Mas primeiro preciso esclarecer uma coisa. Você morou na minha casa a semana passada toda, certo? Eles assentiram. E Perry trabalhou lá, realizando reuniões de negócios, fazendo ligações telefônicas. Sim, Perry admitiu. Vários clientes vieram para consultas, incluindo representantes da Global Invest. Então, basicamente, você transformou minha casa em um centro de operações fraudulentas, resumi. Foi por isso que os agentes federais o prenderam. Nós não pensamos, Hilda começou, mas eu a interrompi. Vocês não pensaram exatamente. Não pensaram em mim nem nas consequências dos seus atos. Só pensaram em si mesmos, como sempre. Houve uma pausa profunda. Hilda olhou fixamente para a xícara. Perry mexeu nervosamente no punho da camisa. Não posso te ajudar, eu disse finalmente. Pai, por favor. A voz de Hilda soava desesperada. Nós vamos mudar. Eu juro. Nós reconhecemos nossos erros. Não é esse o ponto. Sorri calmamente. Realmente não posso te ajudar porque não tenho mais recursos financeiros para isso. Como assim? Hilda franziu a testa. Você tem economias, uma pensão. Eu fiz. Concordei. Mas gastei uma parte considerável na casa e o resto. Digamos que investi em outro projeto. Que projeto? Perry se inclinou para a frente, subitamente interessado. Recostei-me na cadeira e olhei para os dois. Sabe, quando fui expulsa da minha própria casa, fiquei em choque.
Não conseguia acreditar que minha própria filha fosse capaz de uma coisa dessas. Mas então, quando o choque inicial passou, comecei a pensar e analisar a situação. Parei para tomar um gole de café. Eles me olharam com intensa atenção. Procurei um advogado, Alfred Coleman, um excelente especialista, aliás. Ele rapidamente descobriu que Perry estava envolvido em negócios obscuros e que a investigação já estava a todo vapor. Era óbvio que mais cedo ou mais tarde tudo viria à tona e vocês se encontrariam exatamente na posição em que estão agora. Você sabia? Hilda pareceu chocada. Você sabia que seríamos despejados? Suspeitei que fosse uma possibilidade. Assenti e decidi me preparar para isso. Veja bem, quando percebi que minha casa provavelmente seria confiscada por causa dos seus planos, eu poderia ter ido imediatamente à polícia e despejado você. Teria sido legal e justo. Por que você não fez isso? Perguntou Perry. Boa pergunta, sorri. Em parte por sentimentalismo. Hilda é minha filha, afinal. Em parte por curiosidade. Eu queria ver até onde você iria, mas principalmente porque eu tinha outro plano. Tomei outro gole de café, saboreando o momento. Seus rostos demonstravam uma mistura de confusão e ansiedade. Coleman me apresentou a algumas pessoas interessantes, financiadores, gestores de ativos, e desenvolvemos uma estratégia. Criei uma empresa de fachada chamada Riverview Investments. Ela existe há apenas uma semana e seu único ativo é uma reivindicação da minha casa. Uma reivindicação? Perguntou Perry, franzindo a testa. Como advogado, ele estava começando a entender onde eu queria chegar com aquilo. Sim. Um dia antes de os federais virem com seus mandados, entrei oficialmente com uma ação judicial por apreensão ilegal dos meus bens. Não contra você pessoalmente, isso seria óbvio demais, mas contra a Global Invest. Eu aleguei que eles, por meio de seu representante Perry, ocuparam ilegalmente minha casa para conduzir operações fraudulentas e vendi os direitos desse processo para a Riverview Investments. Por quê? Hilda pareceu confusa. Por que criar uma empresa e vender a ela os direitos de um processo? Por que os federais não podem apreender o que não lhes pertence, explicou Perry, com o rosto pálido. Se a casa for alvo de um processo e os direitos sobre a reivindicação forem vendidos a terceiros, ela não poderá ser apreendida como parte dos ativos da Global Invest. Exatamente. Assenti. A Riverview Investments é uma empresa que não está formalmente associada a mim. Ela tem base legal para reivindicar a penhora da minha casa, e provavelmente o fará com sucesso, dadas as circunstâncias do caso e o fato de eu ter todos os documentos que comprovam minha propriedade. Mas é a sua empresa, Hilda começou a entender. Você a criou? Não. Balancei a cabeça negativamente. Oficialmente, foi criado por um investidor anônimo. Acabei de vender os direitos da reivindicação por um valor simbólico, é claro. Mas, no papel, está tudo limpo. O que acontece depois? Perguntou Perry. Em seguida, a Riverview Investments vencerá o processo e ficará com a minha casa, e talvez a venda de volta para mim, ou alugue-a, ou encontre alguma outra solução. De qualquer forma, a casa retornará ao meu controle, direta ou indiretamente. Hilda e Perry ficaram perplexos. Eu podia ver a compreensão surgindo lentamente em seus olhos. Você planejou tudo isso, sussurrou Hilda. Você sabia que isso aconteceria e se preparou para isso. Previ a possibilidade e tomei precauções, corrigi-a. O fato de você ter ido parar na rua não foi culpa minha. É resultado das suas próprias ações. Eu simplesmente protegi meus interesses. E você não vai nos ajudar, ela disse, não como uma pergunta, mas como uma declaração. Não, balancei a cabeça. Não vou. Vocês são adultas, Hilda. Você fez sua escolha quando me expulsou de casa. Agora, viva com as consequências. O que vamos fazer? Sua voz soava desesperada. Para onde devemos ir? Não é problema meu. Terminei meu café e peguei minha carteira. Coloquei uma nota na mesa para cobrir nosso pedido, com uma gorjeta generosa. Eu tenho minha própria vida e pretendo vivê-la como eu achar melhor, sem você. Levantei-me, sentindo-me estranhamente leve. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Um peso que eu carregava há tanto tempo que nem o notei mais. Pai, por favor.
Hilda agarrou minha mão. Não nos deixe assim. Somos sua família. Não, Hilda. Afastei a mão delicadamente. Família são aqueles que se importam uns com os outros. Aqueles que colocam o bem-estar dos seus entes queridos acima dos seus próprios interesses. Você e Perry provam que não são minha família quando me expulsam de casa. Desculpe, ela chorou sem vergonha. Eu não era eu mesma. Foi um erro terrível. Talvez, concordei. Mas o erro foi seu, e você terá que arcar com as consequências. Virei-me para ir embora, mas parei e olhei para eles uma última vez. Sabe o que é irônico? Se você tivesse me deixado morar na minha casa como eu queria, nada disso teria acontecido. A casa não teria sido confiscada porque não haveria reuniões obscuras lá. Eu poderia até ter te ajudado financeiramente quando o problema começou. Mas você escolheu a ganância em vez da família, e agora está pagando por isso. Hilda soluçou, enterrando o rosto no ombro de Perry. Ele a abraçou, mas seu olhar estava vazio. Perdido. Eu vi diante de mim não um casal orgulhoso e confiante, mas duas pessoas destruídas que haviam perdido tudo. Dinheiro, status, reputação e, o mais importante, me perderam. A última pessoa que poderia tê-los ajudado. Saí do café sem olhar para trás. O sol brilhante da primavera brilhava lá fora. Respirei fundo ar fresco e fui em direção ao meu carro. Uma nova vida se abria diante de mim sem a sombra de Hilda e Perry, sem suas manipulações e tentativas de me controlar. Uma vida que eu construiria de acordo com minhas próprias regras. E, pela primeira vez em muito tempo, me senti verdadeiramente livre. Hilda e Perry estavam sentados em seu quarto em um motel barato nos arredores de Orland Park, cercados pelo caos de pertences embalados às pressas. O ar-condicionado barulhento zumbia alto, mal conseguindo lidar com o calor de junho. As paredes eram finas. Ouvia-se o som de uma televisão ligada no cômodo ao lado, assim como o barulho de carros passando na rua. O que vamos fazer? Hilda sentou-se na beira da cama, com a cabeça entre as mãos. Seu cabelo, normalmente impecável, estava uma bagunça, suas roupas de grife, amassadas. Só temos dinheiro para 3 dias neste lugar horrível. Perry andava nervosamente de um lado para o outro na sala apertada, parando ocasionalmente para olhar pela janela o estacionamento quase vazio. Liguei para Bradley Johnson, disse ele, referindo-se aos colegas advogados. Eles não atendem o telefone. Até a secretária de Bradley disse que ele estava em reunião, embora eu saiba que ele costuma jogar golfe às terças-feiras nesse horário. Todos nos viraram as costas, disse Hilda, amargamente. Todos esses supostos amigos. Assim que sentiram o cheiro de problemas, desapareceram. Perry afundou em uma poltrona gasta perto da janela e afrouxou a gravata que havia colocado naquela manhã por hábito, embora não tivesse para onde ir. Richardson me ligou. Ele disse, meu advogado. O Ministério Público está oferecendo um acordo. Que tipo de acordo? Hilda olhou para ele, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Se eu testemunhar contra a administração da Global Invest e fornecer todos os documentos, eles podem não me incluir na acusação. Posso ser multado e ter a pena suspensa. E os nossos bens? A nossa casa? Essa é uma questão à parte. Perry balançou a cabeça. Mesmo que eu aceite o acordo, nossa propriedade permanecerá sob apreensão até que a investigação seja concluída. Pode levar meses até que recebamos alguma coisa de volta. E não tudo. Hilda se levantou e foi até a janela. O andar deles dava para um posto de gasolina e uma lanchonete. Uma paisagem sombria, tão diferente dos gramados verdes do antigo bairro. Precisamos encontrar uma moradia temporária, ela disse. Algo mais decente do que este lugar. E preciso procurar um emprego. Como vamos alugar outro lugar? Perry abriu as mãos. Temos literalmente algumas centenas em dinheiro. Todos os nossos cartões estão bloqueados. Talvez um dos nossos parentes possa ajudar, sugeriu Hilda. Você tem uma irmã em Portland. Lisa. Perry deu um sorriso amargo. Não nos falamos há 3 anos. Depois que você disse que o marido encanador dela não era bom o suficiente para o nosso círculo. Eu não disse isso, protestou Hilda, embora estivesse claro em seus olhos que ela se lembrava muito bem da conversa. Você foi, Perry suspirou.
E não é só isso. Você também se recusou a ir às bodas de prata deles porque tinha um horário marcado no spa. Hilda se virou, sem querer admitir que o marido estava certo. Certo. E o seu primo Neil? Ele sempre foi bom para nós. Liguei para ele ontem. Perry balançou a cabeça negativamente. Ele se solidariza com a nossa situação, mas agora não é o momento certo para visitas. Eles estão reformando, entende? Reformando, Hilda bufou. Eles têm uma mansão de 5 quartos. Não podem ceder um para parentes necessitados? Aparentemente não. Perry esfregou os olhos, cansado. Principalmente para parentes que, no Natal passado, ostensivamente deram vales presente aos filhos em vez daquelas bugigangas baratas que costumam ser trocadas. Hilda corou, lembrando-se daquele episódio também. Eu só queria que eles tivessem a oportunidade de escolher o que realmente queriam. Lizzie coleciona estatuetas de cavalos, Perry a lembrou. E você disse que era um capricho infantil e que era hora de superar esses hobbies. Ela tinha 14 anos. E daí? É o hobby dela. Ela pratica esportes equestres. Ela adora cavalos. E você a fez se sentir idiota por isso. Hilda ficou em silêncio, olhando pela janela. Perry tinha razão, e ela sabia disso. Ambos eram arrogantes com os parentes, considerando-os provincianos e pouco bem-sucedidos. Agora que precisavam de ajuda, essas pontes foram queimadas. Talvez devêssemos tentar ligar para minha tia Marta, sugeriu Hilda, sem muita esperança. Não nos vemos há 5 anos, mas enviei um cartão para ela no Natal passado. Um cartão? Perry ergueu a sobrancelha, cético. Depois que você não foi ao funeral do marido dela porque tínhamos planejado uma viagem para uma estação de esqui. Era uma viagem paga. Não reembolsável. Hilda se defendeu, mas sua voz não soou convincente, nem para ela mesma. Hilda, Perry olhou para a esposa com um olhar cansado. Sejamos honestos, pelo menos agora, éramos parentes terríveis. Só nos comunicávamos com a família quando precisávamos de algo ou quando queríamos nos gabar dos nossos sucessos. Perdemos eventos familiares importantes, esquecemos aniversários, fizemos comentários condescendentes sobre seus empregos, casas e carros. E agora estamos surpresos que ninguém esteja correndo para nos ajudar. Hilda afundou na cama, sentindo as lágrimas brotarem na garganta. O que devemos fazer? Não sei, respondeu Perry honestamente. Talvez tente falar com seu pai de novo. Explique a gravidade da situação. Ele não vai ajudar, Hilda balançou a cabeça. Você viu a cara dele no café. Ele planejou tudo. Ele criou esta empresa para recuperar a casa. Ele previu o que aconteceria e se preparou para isso, e nos abandonou à própria sorte. Você pode culpá-lo? Perguntou Perry baixinho. Depois que você o expulsou de casa. Hilda não respondeu. Ela se lembrava daquele dia. Da sua raiva, das palavras horríveis que gritara para o pai. Do rosto chocado dele. A vergonha queimava dentro dela. Eu era uma filha terrível. Ela finalmente admitiu. Toda a minha vida só pensei em mim mesma, nos meus próprios desejos. Mamãe ficaria decepcionada comigo. Ei! Perry sentou-se ao lado dela e passou o braço em volta dos seus ombros. Não seja tão dura consigo mesma. Nós duas cometemos erros, mas não é tarde demais para recomeçar. Como? Hilda enxugou as lágrimas. Estamos sem teto, falidos, desempregados, e todos nos deram as costas, até meu pai. Vamos começar aos poucos, sugeriu Perry. Vou ligar para Richardson e dizer que concordo com um acordo com a promotoria. Esse é o primeiro passo para restaurar algum tipo de normalidade. Então procuraremos um apartamento barato, talvez até em outra cidade onde ninguém nos conheça. O que eu vou fazer? Perguntou Hilda. Não tenho nenhuma habilidade além de vender casas para clientes ricos. Você vai aprender, Perry deu de ombros. Nós dois vamos aprender. Não será fácil, mas vamos conseguir. Hilda olhou para o marido com gratidão. Apesar de todos os problemas, apesar das decisões comerciais questionáveis que levaram à ruína deles, ele ainda estava lá para ela. Ele não a abandonou nem a culpou por todos os seus problemas, mesmo podendo.
Afinal, foi o desejo persistente dela de viver tão bem quanto todos os outros que o empurrou para negócios cada vez mais arriscados. Preciso ligar para mais algumas pessoas, disse ela, pegando o celular. Talvez um dos meus antigos colegas possa me ajudar a encontrar um emprego. Não precisa ser no mercado imobiliário. Aceito qualquer vaga. Perry assentiu e voltou para a janela, observando os carros passarem. A vida deles estava desmoronando, mas talvez algo novo pudesse ser construído a partir das ruínas. Algo mais modesto, porém mais real. Ao mesmo tempo, a poucos quilômetros do motel barato, Obadiah Pennywell estava na varanda de sua casa em River Glen. Já fazia 3 semanas que Hilda o expulsara e uma semana que agentes federais apreenderam a propriedade de Perry, incluindo esta casa. Graças a um esquema legal idealizado por Coleman, a Riverview Investments conseguiu comprovar rapidamente sua reivindicação de prioridade sobre a propriedade. E ontem, a casa foi oficialmente devolvida ao controle da empresa. E hoje a empresa representada por seu investidor anônimo devolveu as chaves ao legítimo proprietário, eu. Abri a porta e entrei, sentindo uma mistura de alívio e amargura. A casa que deveria ser meu novo começo agora carregava a marca da traição da minha filha. Mas eu não ia deixar que esse fato envenenasse minha vida. A casa era minha, e eu pretendia torná-la um lugar aconchegante para uma velhice tranquila. Lá dentro, o caos reinava. Vestígios da saída precipitada de Hilda e Perry, bem como de uma busca conduzida por agentes federais. Papéis estavam espalhados, gavetas foram abertas, móveis foram movidos. Na cozinha, pratos sujos estavam na pia e sobras sobre a mesa. Na sala de estar, almofadas do sofá estavam no chão e taças de vinho vazias estavam sobre a mesa de centro. Suspirei e comecei a limpar. Recolhi o lixo, coloquei a louça na máquina de lavar louça e coloquei os móveis de volta no lugar. No escritório onde Hilda e eu discutimos, encontrei documentos espalhados, documentos legais de Perry e alguns relatórios financeiros. Coloquei tudo em uma caixa, que mais tarde entregaria a Coleman. Talvez houvesse algo útil para a investigação. O quarto principal, onde Hilda e Perry obviamente moravam, estava particularmente desarrumado. As roupas estavam espalhadas. Os cosméticos de Hilda estavam espalhados pela penteadeira e a cama estava desarrumada. Recolhi tudo metodicamente em grandes sacos plásticos. Mais tarde, decidiria o que fazer com aquilo. Talvez enviasse para eles via Coleman ou simplesmente jogasse fora. Agora, era importante limpar a casa da presença deles. À noite, a limpeza principal havia terminado. Tirei o último saco de lixo, voltei para casa e tranquei a porta. De pé na sala de estar limpa, mais vazia, senti uma calma estranha. A casa era minha novamente, e só minha. Saí para o terraço com um copo de uísque. Meu primeiro copo deste longo dia. O sol se punha, pintando o lago em tons de rosa dourado. Na margem oposta, as luzes se acendiam nas casas. Meus vizinhos, pessoas bem-sucedidas e prósperas, estavam voltando do trabalho, reunindo-se para jantar com suas famílias e cuidando de seus negócios. Será que eles sabiam do drama que se desenrolou na minha casa? Será que viram os agentes federais levando Hilda e Perry? O que eles estavam pensando? E isso importava? Tomei um gole de uísque, apreciando seu calor e aroma complexo. As últimas semanas me fizeram pensar em muitas coisas. Sobre minha vida, minhas decisões, meu relacionamento com minha filha. Onde eu errei na criação dela? Quando foi que minha doce garotinha se transformou em uma mulher gananciosa e egoísta, disposta a expulsar o próprio pai de casa por dinheiro? Talvez Beatrice e eu a tenhamos mimado demais. Ou, pelo contrário, eu era muito rigoroso e ela cresceu sentindo que precisava provar seu valor por meio do sucesso material? Ou seria outra coisa? Uma sociedade que valoriza os atributos externos do sucesso acima dos relacionamentos humanos? Seu marido, que demonstrou pelo exemplo que o dinheiro pode ser colocado acima da moralidade. Eu não sabia as respostas para essas perguntas, e talvez elas simplesmente não existissem. As pessoas fazem suas escolhas, e Hilda fez as dela. Agora ela tinha que viver com as consequências e eu tinha que seguir em frente sem Hilda, sem o fardo da responsabilidade pelo bem-estar dela que carreguei todos esses anos, livre de manipulação, de culpa, da necessidade de corresponder às expectativas de outra pessoa. Terminei meu uísque e voltei para casa. Amanhã eu teria que encomendar roupa de cama nova. Não queria dormir no que Hilda e Perry tinham usado.
Talvez um colchão novo também, e trocar as fechaduras. Embora eles dificilmente ousassem voltar e encomendar as compras, e a lista de tarefas estivesse crescendo, eu não me importava. Gosto de planejar, organizar e deixar minha casa aconchegante. Uma casa que comprei para mim com o meu próprio dinheiro, ganho em décadas de trabalho honesto. O telefone tocou. Roland. Ô Bi, como vai? Está tudo bem? Sim, respondi. E pela primeira vez em muito tempo, era a mais pura verdade. Está tudo bem. A casa é minha de novo. Está um pouco bagunçada, mas já arrumei quase tudo. Ótimo. A Marion e eu estávamos pensando em passar aqui amanhã. Quer que a gente te ajude a se instalar? A Marion vai fazer a sua famosa torta de maçã. Sorri. É isso que é a verdadeira amizade. Não um relacionamento superficial baseado em status e vantagens, mas um desejo sincero de estar presente, de ajudar, de compartilhar alegrias e dificuldades. Com prazer, eu disse. Venha jantar. É um encontro. Obi, Roland fez uma pausa. Fico feliz que tudo tenha acontecido assim. Você merece uma vida tranquila em sua própria casa. Obrigado, meu amigo. Fiquei emocionado com suas palavras. Até amanhã. Desliguei o telefone e andei pela casa, apagando as luzes dos cômodos que não iria usar tão cedo. A casa era grande para uma pessoa, mas isso não me incomodava. Gosto do espaço. Gosto do silêncio. Gosto de poder fazer tudo do jeito que quero, sem me preocupar com a opinião dos outros. No meu escritório, parei na janela e olhei para o jardim à noite. Imagino o que Beatrice diria se visse como as coisas tinham acontecido. Ela sempre foi mais gentil do que eu, sempre pronta a perdoar Hilda por seus caprichos e egoísmo. Mas mesmo ela, eu acho, não teria sido capaz de perdoar tamanha traição. Ou será que perdoaria? Ela amava nossa filha incondicionalmente, de todo o coração. Talvez tivesse encontrado forças para estender a mão mesmo depois de tudo o que aconteceu. Eu não tinha certeza se tinha essa força. A ferida era muito recente, a dor da traição, muito aguda. Talvez com o tempo, mas não agora. No momento, eu só queria viver minha vida, aproveitar a paz e a independência que eu merecia depois de longos anos de trabalho duro, passar tempo com amigos de verdade, praticar hobbies que eu sempre deixei para depois, talvez até viajar. Eu sempre quis ver o Grand Canyon, mas nunca consegui encontrar tempo. Agora o tempo era só meu, e eu pretendia usá-lo com sabedoria. Subi para o quarto que havia escolhido para mim, não o quarto principal onde Hilda e Perry moravam, mas o menor, com vista para o lago. Fiz uma cama temporária com um conjunto de lençóis extra que encontrei no armário. Amanhã, vou me acomodar melhor, mas hoje, eu vou apenas relaxar na minha própria casa, na minha própria cama. Enquanto adormecia, pensei na reviravolta incrível que minha vida havia tomado. Há apenas um mês, eu imaginava meu futuro de forma muito diferente. Com as visitas regulares de Hilda, com seus cuidados, que na verdade eram apenas um disfarce para controle, com a sensação constante de que eu tinha que corresponder às suas expectativas, salvar sua herança e obedecer às suas ideias sobre como uma pessoa idosa deveria viver. Agora, tudo o que era passado, à minha frente estava um novo capítulo. Incerto, um pouco assustador, mas cheio de possibilidades. Minha vida, minhas regras, minhas decisões. E enquanto adormecia em casa, senti uma profunda satisfação por ter conseguido proteger o que era meu por direito. Não apenas a casa, minha independência, minha dignidade, minha capacidade de determinar meu próprio destino. Foi uma vitória. Amarga, mas necessária. 3 meses se passaram desde o dia em que recuperei minha casa. O calor do verão estava gradualmente dando lugar ao frescor do outono. As folhas das árvores ao redor do lago começavam a mudar de cor, ficando douradas e vermelhas. Eu adorava essa época do ano, tranquila, pacífica, propícia à reflexão. Ao longo desses meses, mobiliei a casa completamente como eu queria. Troquei os móveis do quarto e da sala e instalei uma mesa grande no meu escritório para o meu hobby, a escultura em madeira. Plantei várias roseiras no jardim. Beatrice sempre amou rosas e construiu um pequeno gazebo perto do lago, onde era agradável passar as noites com um livro e um copo de uísque. A vida foi aos poucos voltando ao normal. Encontrei uma nova rotina e novas alegrias.
De manhã, eu caminhava ao redor do lago cumprimentando meus vizinhos, muitos dos quais se tornaram meus amigos. Durante o dia, eu cuidava da casa e do jardim ou me encontrava com Roland e outros amigos. Eu dedicava minhas noites à leitura e à escultura em madeira, um antigo hobby ao qual retornei com entusiasmo renovado. Eu não tinha ouvido nada específico sobre Hilda e Perry, embora rumores chegassem até mim de vez em quando. Roland, que em virtude de seu trabalho estava ciente de muitas coisas que aconteciam em Orland Park, ocasionalmente mencionava seus nomes em conversas. Foi assim que descobri que Perry havia feito um acordo com o promotor e evitado a prisão, mas perdeu sua licença para advogar. Que a casa deles havia sido vendida para pagar dívidas e indenizar vítimas da fraude da Global Invest. Que eles tinham se mudado para algum lugar nos arredores da cidade. Não procurei minha filha, mas também não evitei pensar nela. Às vezes, especialmente nas noites tranquilas, eu me lembrava de Hilda quando era pequena. Seu riso, seu deleite com as coisas simples, seu amor incondicional por mim e por Beatrice. Quando e como tudo mudou. Em que momento dinheiro e status se tornaram mais importantes para ela do que os laços familiares? No entanto, esses pensamentos não causaram a mesma amargura de antes. O tempo realmente cura, e minha ferida estava se fechando aos poucos. Aprendi a pensar em Hilda sem raiva, embora sem o carinho que sentia pela minha filha. Um dia de setembro, enquanto eu trabalhava no jardim, aparando as roseiras antes que o tempo frio chegasse, a campainha tocou. Eu não esperava nenhuma visita. Roland e Marion estavam visitando a filha na faculdade, e eu não tinha planos de ver nenhum outro amigo próximo hoje. Tirei minhas luvas de jardinagem e limpei a sujeira dos meus joelhos e fui em direção à porta. Ao abri-la, fiquei paralisado de surpresa. Hilda estava parada na porta. Ela havia mudado desde a última vez que nos vimos. Perdera peso e suas feições estavam mais angulosas. A antiga confiança em seu olhar havia desaparecido, substituída por uma expressão um tanto assombrada. Suas roupas, uma blusa simples e jeans, pareciam modestas, bem diferentes de seus trajes de grife habituais. Oi, pai, ela disse baixinho. Posso entrar? Hesitei apenas por um instante. Por mais complicado que fosse o nosso relacionamento, ela ainda era minha filha. Entre, dei um passo para o lado, deixando-a entrar na casa. Hilda entrou, olhando ao redor, incerta. Notou as mudanças no interior, os novos móveis, meus trabalhos em madeira nas prateleiras. Ficou mais aconchegante, ela comentou. Decorei a casa ao meu gosto, respondi, neutro. Quer um chá? Sim, obrigado. Fomos para a cozinha. Hilda sentou-se à mesa enquanto eu preparava o chá. Seguiu-se uma pausa constrangedora. Como vai? Perguntou ela finalmente. Você parece bem. Estou bem, respondi, colocando uma xícara na frente dela. E você? Ela olhou para as mãos. Já estive melhor, admitiu baixinho. Os últimos meses têm sido difíceis. Sim, eu ouvi. Eu disse, sentando-me em frente a ela. Roland me contou que Perry fez um acordo com a promotoria. Sim, Hilda assentiu. Ele escapou da prisão, mas foi proibido de exercer a advocacia para sempre. Agora ele trabalha como consultor para uma construtora por uma ninharia, é claro, comparado à sua renda anterior. E você? Consegui um emprego como secretária em uma seguradora. Ela deu um sorriso fraco. Nunca pensei que começaria a minha carreira do zero aos 45 anos. A vida é imprevisível. Eu disse sem nenhuma simpatia ou malícia. Apenas uma constatação. Hilda tomou um gole de chá. Estamos alugando um apartamento na Rua Ock. É pequeno, só tem um quarto, mas é tudo o que podemos pagar no momento. Eu conheci a região, prédios antigos de apartamentos nos arredores da cidade, longe dos bairros nobres onde Hilda e Perry moravam. Não era uma favela, mas definitivamente não era o que eles estavam acostumados. Por que você veio, Hilda? Perguntei sem rodeios. O que você quer? Ela pareceu um pouco envergonhada, mas rapidamente se recompôs. Eu queria me desculpar, pai, por tudo o que aconteceu, pelo meu comportamento, pelas coisas horríveis que eu disse, por ter te expulsado da sua própria casa. Observei-a atentamente, tentando discernir os verdadeiros motivos da sua visita. Seria remorso sincero ou mais uma manipulação? Esses meses me ensinaram muito, continuou Hilda.
percebi que eu era uma filha terrível, egoísta, exigente, ingrata. Você sempre esteve lá por mim, sempre me apoiando, e eu? Eu só pensava em dinheiro, status, no que os outros pensariam. Suas palavras soavam sinceras, mas algo em seu olhar, em sua postura, me alarmava. Sua fala era comedida demais, suas palavras escolhidas com muito cuidado. E agora você quer se redimir, eu disse. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Sim, ela olhou para mim. Quero recomeçar, ser uma família, visitar você, ajudar com a casa, passar as férias juntos. Como antes de tudo dar errado. Fiquei em silêncio, pensando nas palavras dela. Havia um fundo de verdade nelas. Ela realmente podia estar arrependida de suas ações, mas eu sentia que havia algo mais por trás disso. E o Perry? Perguntei. Ele também quer recomeçar? Claro, ela respondeu rapidamente. Ele está profundamente arrependido de seu papel em tudo isso. Ele me pediu para transmitir suas desculpas e sua esperança de que um dia você consiga perdoá-lo. Perry, que não teve tempo de vir pessoalmente, que permitiu que Hilda me expulsasse de casa e não a impediu. Que usou minha casa para suas reuniões de negócios obscuras, sabendo que isso poderia levar à sua prisão. O que mais, Hilda? Perguntei sem rodeios. Por que você veio aqui mesmo? Ela pareceu confusa. Eu já disse. Sim. Você disse que queria fazer as pazes. E talvez seja verdade, mas sinto que há algo mais. Algo sobre o qual você não está falando. Hilda baixou os olhos por um instante e respirou fundo. Você sempre me viu. Ela deu um sorriso fraco. Sim, tem mais alguma coisa. Perry e eu estamos com dificuldades financeiras. Nossas dívidas são enormes. Nossa renda é mínima. Mal conseguimos nos sustentar. E pensei que talvez você pudesse ajudar. Não necessariamente com dinheiro, embora isso fosse o ideal. Talvez nos deixasse morar aqui por um tempo. A casa é grande. Tem espaço para todos. Ajudaríamos com as contas de luz e limpeza. Lá estava. O verdadeiro motivo da sua visita, o seu arrependimento, o seu desejo de recomeçar. Não amor por mim, nem a consciência dos seus erros, mas a mesma sede de sempre por bens materiais. Não, Hilda, balancei a cabeça. É impossível. Mas por quê? Sua voz assumiu um tom suplicante. Não vamos incomodá-lo, sinceramente, e é apenas temporário até nos recuperarmos. Não quero morar sob o mesmo teto que você, disse eu sem rodeios. Depois de tudo o que aconteceu, não seria natural. Mas somos uma família, ela quase exclamou. A família não deveria se apoiar em momentos difíceis? Família? Levantei uma sobrancelha. Você só se lembrava dos laços familiares quando estava em apuros. Quando precisava de algo de mim. Onde estava aquele senso de família quando você me expulsou de casa? Quando você gritou, pai, sai daqui agora. Hilda abaixou a cabeça. Eu já pedi desculpas. O que mais posso fazer para provar minha sinceridade? Não se trata de provas, Hilda. Suspirei. É que não acredito mais em você. Não acredito na sua sinceridade, na sua capacidade de pensar em qualquer pessoa além de si mesma. E não quero me colocar em risco de sua manipulação novamente. Você não vai me perdoar. Sua voz tremeu. Já fiz isso, respondi. Mas perdão não significa que eu tenha que deixar você voltar para a minha vida. Não significa que eu tenha que te ajudar financeiramente ou te deixar morar na minha casa. Então qual é o sentido de tudo isso? Havia um tom de irritação em sua voz. Por que falar em perdão se você vai nos dar as costas em nosso momento de necessidade? Viu? Sorri tristemente. Você está mostrando quem realmente é. Para você, o perdão só tem valor se vier acompanhado de benefícios materiais. Se eu não estiver disposto a lhe dar dinheiro ou deixar você morar na minha casa, então estarei lhe dando as costas em seu momento de necessidade. Hilda ficou em silêncio, claramente lutando consigo mesma. Finalmente, ergueu os olhos novamente. Ok, eu entendo que morar junto seja uma má ideia, mas talvez você possa nos emprestar um dinheirinho. Só um pouquinho, só para começar.
Nós te devolveremos cada centavo. Eu prometo. Não, Hilda. Fui firme. Não vou te dar dinheiro. Por quê? Ela não escondeu a decepção. Você já tem o suficiente. Você comprou esta casa e abriu algum tipo de empresa para recuperá-la. Obviamente, você tem economias. Sim, concordei. Mas tenho outros planos para esse dinheiro. Que planos? Ela franziu a testa. O que poderia ser mais importante do que ajudar minha própria filha? Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para o meu jardim, o lago, a imagem tranquila de um dia de outono. Mudei o testamento, Hilda, disse calmamente. Você não é mais minha herdeira. Ela olhou como se eu tivesse batido nela. O quê? Mas como pode ser? Sou sua única filha. A filha que me expulsou de casa, lembrei-a. A filha que durante anos só se interessou pelo meu dinheiro, não pelo meu bem-estar. A filha que só vinha me pedir desculpas quando precisava de algo. Isso não é justo. Sua voz estava cheia de indignação. Para quem você vai deixar seu dinheiro? Para estranhos? Não. Virei-me para ela. Vou deixar parte disso para Roland e Marion, as pessoas que realmente estiveram lá para mim quando precisei de ajuda. Parte disso será doado para a caridade, mas a maior parte. Pretendo gastar a maior parte comigo mesmo. Gastar. Ela parecia atordoada. Com o quê? Da vida, Hilda? Sorri. Das viagens que sempre adiei. Dos hobbies que eu queria seguir, mas nunca encontrava tempo. Sobre encontrar amigos, sobre novas experiências, sobre tudo que faz a vida valer a pena. Mas isso é desperdício, ela ficou horrorizada. Na sua idade, na minha idade, eu a interrompi. Finalmente percebi que a vida é curta demais para deixar a alegria para depois, para economizar em nome de uma herança que irá para descendentes ingratos. Hilda ficou ali, abalada pelas minhas palavras. Vi as emoções mudarem em seus olhos. Descrença, raiva, desespero e, finalmente, resignação. Você não vai mudar de ideia? Ela perguntou baixinho. Não, eu estava calmo e confiante. A decisão já foi tomada. Ela se levantou, ajeitando a bolsa no ombro. Então acho que vou indo. Obrigada pelo chá. Acompanhei-a até a porta. Ela parou na soleira e se virou para mim. Sinto muito, pai. Não pelo dinheiro, mas pelo fato de termos nos tornado estranhos. Pelo fato de eu ter destruído nossa família com a minha ganância. Lágrimas brilharam em seus olhos, e por um momento, vi um vislumbre de sinceridade neles. Talvez, em algum lugar no fundo daquela mulher calculista, ainda existisse aquela garotinha que um dia amei de todo o coração. Eu sei, Hilda, disse eu, mais gentilmente. E espero que você aprenda com tudo isso, que entenda que há coisas na vida mais importantes do que dinheiro e status. Já fiz isso, ela sorriu fracamente. É tarde demais, mas eu entendo. Despedimo-nos sem nos abraçarmos, sem prometer que nos encontraríamos novamente. Apenas acenamos um para o outro como velhos conhecidos que se encontraram por acaso e agora estavam seguindo caminhos separados. Observei-a a caminhar até o carro, não o luxuoso que costumava ter, mas um modesto sedã usado. Seus ombros estavam caídos. Seu andar havia perdido a confiança de antes. A vida tinha sido cruel com ela, mas talvez fosse uma lição necessária. Quando o carro dela desapareceu na curva, voltei para casa. Lavei as xícaras e as guardei. Olhei para o relógio. Roland chegaria em breve. Tínhamos combinado uma partida de xadrez e um churrasco no terraço. Estranhamente, depois que Hilda foi embora, não senti nem tristeza nem arrependimento. Apenas uma satisfação silenciosa por ter tomado a decisão certa. Eu não permitiria mais que ninguém, nem mesmo minha própria filha, me manipulasse, me fizesse sentir culpada ou tirasse minha liberdade e independência. Essa era minha vida e eu pretendia vivê-la de acordo com minhas próprias regras. 2 semanas depois da visita de Hilda, fiz minha primeira viagem ao Grand Canyon, um lugar que eu sempre quis conhecer. Parado à beira deste abismo majestoso, contemplando milhões de anos de história capturados em camadas de rocha, senti-me pequeno e significativo. Pequeno diante da eternidade e da imensidão da natureza.
Significativo porque eu estava ali, vendo, vivenciando o momento. O Grand Canyon foi seguido por outras viagens ao Parque Nacional de Yellowstone, Alasca, e Nova Orleans. Com sua música e atmosfera única, eu estava descobrindo um mundo sobre o qual sempre havia lido, mas nunca visto com meus próprios olhos. Entre as viagens, voltei para minha casa em River Glen, um refúgio tranquilo onde eu podia relaxar, refletir sobre o que tinha visto e planejar novas aventuras. Roland e Marion vinham nos visitar com frequência, às vezes com outros amigos. Jantávamos no terraço, jogávamos cartas e xadrez e conversávamos sobre livros e filmes. Eu apreciava esses prazeres simples que antes pareciam tão insignificantes comparados a assuntos sérios. Eu ouvia falar de Hilda e Perry ocasionalmente por meio de conhecidos em comum. Eles ainda moravam em um pequeno apartamento nos arredores da cidade, trabalhavam em empregos mal remunerados e tentavam se livrar das dívidas. A vida deles não era fácil, mas eles estavam lidando bem com a situação. Hilda não tentou mais entrar em contato comigo, aparentemente aceitando minha decisão como definitiva. Às vezes, em noites tranquilas, eu pensava nela com uma leve tristeza. Não na mulher gananciosa e calculista que me expulsou de casa, mas na menininha de Maria Chiquinha que um dia carreguei nos ombros e ensinei a andar de bicicleta. A filha que perdi muito antes do nosso término definitivo. Perdida na busca por sucesso material e status social. Mas essa tristeza era leve. Sem ofuscar minha vida atual, aprendi a aceitar o passado como ele era, não permitindo que ele envenenasse o presente ou o futuro. E o futuro parecia brilhante e promissor. Eu tinha planos para novas viagens, novos projetos de escultura em madeira, novos livros para ler. Pensei em me inscrever em aulas de fotografia. Sempre quis aprender a tirar boas fotos, ou talvez aprender a tocar violão. A música sempre me atraiu, mas nunca encontrei tempo para levá-la a sério. Agora eu tinha bastante tempo e liberdade para usá-lo como quisesse. Sem obrigações, sem expectativas dos outros, sem o peso da culpa ou a necessidade de me conformar com as ideias alheias sobre como alguém da minha idade deveria viver. Apenas minha vida, minhas decisões, meu caminho. E enquanto eu estava sentado no terraço da minha casa em River Glen, observando o pôr do sol sobre o lago, senti uma profunda satisfação com o resultado de tudo. Não é perfeito, não é isento de dor e perda, mas é honesto e correto. Defendi o que era meu por direito. Não apenas minha casa, mas também meu direito à felicidade, à liberdade, a uma vida digna. Foi uma vitória. Pequena no contexto geral, mas enorme para mim. Uma vitória não sobre Hilda, mas sobre o medo da solidão, sobre o hábito de me sacrificar pelos outros, sobre os estereótipos de que um idoso deve viver a vida em paz, economizando em tudo pelo bem dos seus herdeiros. Eu escolhi um caminho diferente e não me arrependi.